só por razões estéticas ou de conforto, mas ter uma boa postura garante uma boa qualidade de vida. Para entrarmos nessa discussão, convidamos o Dr. José Humberto Siqueira para falarmos um pouco sobre postura. Olá, doutor. Olá, tudo bem? Tudo bem. Para começar e entrar nessa discussão, deixa eu entender uma coisa. A gente pode concluir, então, que as dores na coluna costumam quase sempre serem causadas pela má postura, certo? Certo. Uma grande parte delas, né? Se a gente tirar de lado as patologias próprias, intrínsecas da coluna, como as hérnias de disco, tumores, traumatismos, fraturas da coluna, fraturas de vértebras, né? O que sobraria a gente pode enquadrar como sendo dores de origem postural, de má postura, de vícios de postura que a pessoa vai adquirindo no seu dia a dia. E quando eu sinto dores na coluna, por exemplo, eu posso recorrer a fisioterapia, uma massagem terapêutica ou mesmo a remédios para melhorar esse sintoma? Sim, isso aí tudo ajuda. O ideal, o principal seria primeiro você saber por que sua coluna está doendo, qual que é o seu diagnóstico. A partir do momento que você tem um diagnóstico, minha coluna dói devido a isso, por exemplo, uma hérnia de disco, ou uma contratura lombar, ou um vício de postura, aí tem o tratamento direcionado para isso. Aí onde entra medicamentos, né, uns analgésicos, anti-inflamatórios, às vezes até corticoides, massagens, acupuntura, fisioterapia. Então isso aí tudo ajuda, pode ser feito para fazer com que o paciente saia daquele quadro agudo de dor. E aí depois fazer um trabalho muscular, um trabalho de atividade, de recuperação da musculatura, para que haja uma melhora no seu dia a dia, inclusive até prevenindo novos episódios de dor. E o que significa, como funciona o RPG? O RPG é um dos métodos que auxiliam a correção desses vícios de postura que a gente vai adquirindo no seu dia a dia. O RPG foi desenvolvido por um francês, Philippe Suchard, há algum tempo atrás, e ele significa, né, no português, reeducação postural global. E ele atua justamente nisso. A pessoa, olha, tem um problema na coluna que é relacionado com a má postura do seu dia a dia. Então o RPG vai trabalhar nessas cadeias musculares, fazendo com que você readquira a sua postura fisiológica natural. E com isso, não só melhorando às vezes aquele quadro de dor que você tem, como impedindo que patologias mais graves, como a hérnia de disco, venham se estabelecer na sua coluna. E de que forma os esportes ou os exercícios físicos, de modo geral, eles podem ajudar para a boa postura e para o conforto ósseo? Esse, de tudo, eu acho que seria assim, o principal fator. Hoje, o único método assim, que é comprovado cientificamente que você pode fazer, que vai ajudar para que você tenha uma coluna saudável ao longo da sua vida, é uma atividade física regular. Então, se você fizer uma atividade física regular ao longo da sua vida, a chance que tem de você vir a ter problemas de coluna é muito melhor. Às vezes o paciente pergunta, mas qual atividade? Não tem tanto importância assim. O principal é uma atividade que você gosta de fazer, que você vai ter aderência, ou seja, você vai com prazer para fazer, não como uma obrigação, e que você faça regularmente. Não adianta fazer, numa semana você faz um dia, na outra faz todos os dias, depois fica uma semana sem fazer isso, não tem benefício. Mas a regularidade e a perenidade é o que vai fazer com que você mantenha uma musculatura da coluna saudável e, em consequência disso, protegendo as estruturas vitais da coluna. Mas muitas vezes esses exercícios também podem provocar certas lesões, né? Como a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Esse risco realmente existe? Realmente existe. Tem coisas que são inevitáveis, por exemplo, é como um atleta, um jogador de futebol que tem, por exemplo, um estiramento muscular, uma lesão de ligamento, alguma coisa nesse sentido. Então, desde que você esteja fazendo uma atividade física, você está sujeito a isso. Mas se for uma atividade física regular, né, sem querer alcançar performance, só no sentido assim, de manter a musculatura saudável ao longo do seu dia a dia, da sua vida, a chance que tem de ter uma lesão é menor. E segundo, se você fizer isso no longo prazo, sua musculatura vai estar bem mais condicionada para aquilo. Deve evitar, primeiro, você fazer uma atividade física sem uma orientação adequada. E segundo,
o que é o principal que normalmente a gente vê. A pessoa quer tirar o atraso, então descontar o tempo perdido. Às vezes chega, por exemplo, na minha idade, estou com 43 anos, às vezes nunca fez uma atividade física, estou fora de peso, fora de forma, fala, não, agora eu vou entrar na academia e vou resolver meu problema. Não é bem assim. Então tem que ir com certo cuidado, tem que ir com orientação, sabe? Você vai adquirindo um condicionamento muscular, pronto, você está apto para trabalhar a musculatura no sentido de prevenir lesões. Mas, infelizmente, uma hora ou outra pode acontecer. Quando acontece, aí é repouso, é esperar, trata aquela lesão, depois volta à sua prática habitual, sabe? E, doutor, existe algum tipo de alimento que tenha algum nutriente que seja importante também para a questão óssea mesmo, de todo o corpo, não só da coluna, que seja importante a gente ingerir? O principal alimento que a gente precisa para ter uma coluna saudável, né, primeiro, são as proteínas, para manter uma musculatura forte. E segundo, relacionado aos ossos, são os cálcios, né? Então, cálcio, vitamina D, hoje tem uma gama enorme aí, inclusive de medicamentos no mercado. Mas se a gente for pensar em alimentos, aí eu ficaria com proteínas e além de derivados do leite. Por exemplo, iogurte, queijo, o próprio leite e as folhas verdes que são ricas em cálcio também, tipo agrião, rúcula, né, couve, sabe? E tem os elementos que são maléficos, né, que causam malefícios principalmente aos ossos. Dentre eles, principal são as cafeínas, né? Então, por exemplo, refrigerante que tenha cafeína, o próprio café. Então isso aí faz com que haja uma competição da cafeína com o cálcio no organismo e aumenta, por exemplo, osteoporose, desgaste ósseo, esse tipo de coisa assim. E outro que não é um alimento, mas um vício, que é o cigarro. O cigarro, cientificamente comprovado que ele causa descalcificação óssea. Então também deve ser evitado. Muitas vezes a gente percebe, às vezes, que as escolas hoje pedem muitos livros e as crianças às vezes têm que levar muito material na mochila. Isso faz com que elas acabem desde novas contraindo hábitos negativos de postura. Como a gente faz para evitar isso? O que pode ser feito com as escolas ou com as crianças para evitar que elas tenham esses problemas? Isso realmente é um problema. E é um problema, inclusive, social. A pessoa que tem, por exemplo, um pouco mais de condição, que o pai deixa na porta do colégio, que ela praticamente não carrega a mochila, quase que não vai sentir nada. A pessoa que sai de casa cedo, com a mochila nas costas, vai para um ponto de ônibus, pega ônibus, chega perto do colégio, ainda tem que andar um pouco mais, quer dizer, ela fica quase ali 30, 40, às vezes até uma hora carregando a mochila pesada. Então, é um problema difícil de ser solucionado, porque a maioria de crianças e adolescentes não gosta de carregar a mochila, por exemplo, de rodinha, prefere a mochila costal. O ideal é que você fosse uma mochila de rodinha, com um cabo um pouco mais longo, para a criança ou adolescente não ficar encurvado, ou uma mochila costal com um protetor para a coluna. Então ele tem que ter aí tem a mochila própria para isso. Ela tem o protetor para a coluna, ela tem as tiras próprias que prendem no ombro, né? Que acabam sendo mais caras, mas que, se for pensar a longo prazo, o benefício que elas te causam na coluna é muito, muito maior, né? Outro problema, às vezes, que a gente sabe que atinge a coluna é a questão dos seios das mulheres. Tem mulheres que possuem os seios com um volume excessivo, e isso causa, às vezes, dores na coluna e até uma má postura. A gente só corrige esse problema através de uma cirurgia ou existem outras coisas que podem ser feitas? Então, o principal seria a gente tentar melhorar a postura da mulher. Sabe? Às vezes ela tem o seio grande, mas está satisfeita com ele, não quer saber de operar. Sabe? E se você conseguir, primeiro, com que ela tenha um condicionamento muscular adequado, e segundo, que ela tenha uma postura adequada, ela pode ter o seio grande e não sofrer dores na coluna. Mas isso tem que ter um trabalho, por exemplo, o ideal é que ela esteja no seu peso ideal, né, que ela tenha uma postura adequada e principalmente que ela esteja feliz com o seio. Se for uma pessoa que está ali encurvada, está sentindo o peso dos seios mesmo, aquilo incomodando,
já fez um monte de tratamentos, não teve melhora, sabe, infeliz com aquilo, aí o ideal seria realmente fazer a cirurgia. Ela vai ser beneficiada com a cirurgia. E, de forma geral, quais são os outros órgãos também que apresentam queixas de dores, que apresentam problemas e devem ser assistidos com cuidados hoje vistos dentro do consultório? Então, acho que o principal volume de queixa num consultório hoje de ortopedia é relacionado à coluna. A não ser coluna, e muito disso que nós falamos de postura. A não ser de coluna, aí em ordem de estatística vem os joelhos, os quadris e os ombros. Sabe? Então são as articulações mais acometidas. Joelho e quadril principalmente pela postura nossa bípede, do movimento, do dia a dia, e ombros devido à particularidade da articulação do ombro. Então, são articulações também que sempre incomodam, causam dor, atrapalham às vezes a pessoa, não só no seu dia a dia em casa, como profissionalmente. E que merece o seu cuidado, a sua devida atenção também, sabe? Nós agradecemos a presença e a colaboração do Dr. José Humberto Siqueira e vamos ficando por aqui. Obrigada.